Depois de 15 anos de massacre midiático, condenação e prisão, José Genuíno foi, na prática, absolvido. O TRF1 reconheceu prescrição da condenação por falsidade ideológica no chamado Mensalão do PT. Prescrição, aquela fortuna jurídica tantas vezes reservada para acusados do PSDB. Em 2015, o Supremo extinguiu pena de Genuíno por corrupção ativa. Ex-deputado, ex-presidente do PT, por pouco Genuíno não morreu na prisão. Há 15 anos, sua casa e uma filha foi cercada por programas ditos humorísticos. Os mesmos humorísticos que serviram de escada para a construção da escuridão e, assim, a ascensão de Bolsonaro. Alguns daqueles humorísticos e humoristas seguem apoiando Bolsonaro. Governos podem ser uma mãe. Outros oscilam na ponte Bolso-Dória. E a Lava Jato, só agora, 5 anos depois, reconhece: não houve ilegalidade no pagamento de palestras feitas por Lula. Isso atestado pela Polícia Federal, Ministério Público e pela juíza Gabriela Hart, juíza federal em Curitiba. A mesma juíza que, numa das condenações a Lula, copiou e colou trechos de outra condenação a Lula, esta feita por Sérgio Moro. Uma das palestras de Lula foi para a Infoglobo, empresa do Grupo Globo, que para ouvir Lula pagou R$450 mil. Reconhecimento da legalidade 5 anos depois do massacre nos telejornais, jornais, revistas, rádios, mídias sociais e tudo mais. Em especial no Jornal Nacional. Agora, reconhecida a legalidade, William Bonner noticiou com um duto, uma manilha jorrando dinheiro ao fundo. Ao noticiar, acrescentou: reconhecida a legalidade por não ter prova suficiente. Não há provas suficientes. Manteve a suspeita no ar, mesmo diante do reconhecimento da legalidade dos pagamentos. São exemplos de como funciona esta correia: judiciário, mídias e a chamada sociedade. No caso de Genuíno, recém-encerrado, ele foi condenado por assinar pedidos de empréstimo para o PT, partido que então ele presidia. Condenações em meio ao vendaval chamado Mensalão do PT. À época, o ministro Lewandowski, revisor do caso, disse ao votar: a conduta de Genuíno não foi individualizada. Ele assinou contratos por ser sua obrigação estatutária. O réu viu-se obrigado à kafkiana tarefa de defender-se de acusações abstratas e impessoais. Mas o Lewandowski foi indicado pelo Lula. Ministros do Supremo Tribunal são sabatinados pelo Senado, mas são indicados pelo presidente da República. Se bem que nem todos. Gerson Camarote informa nesta terça-feira. Cássio Nunes, anunciado por Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello, que se aposenta agora em novembro, foi uma indicação de Wassef. Wassef, o anjo, o ex-advogado do Queiroz e dos Bolsonaro. Palestras de Lula, agora com pagamentos reconhecidos como legais. Foram 72 palestras para 45 empresas. As palestras foram filmadas, gravadas, os pagamentos tinham notas, os impostos foram pagos, tudo. Procuradores da Lava Jato, Polícia Federal, juiz Moro, mesmo tendo todas as provas nas mãos, deixaram correr por 5 anos o massacre midiático. Como essa arquitetura é desenhada? Vejamos. Ao reconhecer a legalidade, a juíza Hart deixou uma isca na sentença: ausência de prova suficiente. E Bonner aproveitou a isca. Noticiou a legalidade dos pagamentos das palestras, mas usou o juridiquês para manter a suspeita no ar. Outra investigação é sobre doações de empreiteiras ao Instituto Lula. Palestras pagas, muitos já fizeram. Fernando Henrique, Lula, Marina, Ciro Gomes, Alckmin, Serra, muitos. Fernando Henrique fez mais.
O relato foi de Gerson Camarote, então repórter na revista Época. Fernando Henrique começou seu instituto quando ainda era presidente da República. Reportagem de Camarote em novembro de 2002. FHC passa o chapéu. Dizia: presidente reúne empresários e levanta 7 milhões para a ONG, o instituto, que bancará palestras e viagens ao exterior em sua aposentadoria. Isso num jantar de gala no Palácio da Alvorada. Convites aos empresários e coordenação de Jovelino Mineiro. Lá estavam 12 grandes empresários, empreiteiros, banqueiros, etc. O de sempre. Foi assim que, ainda presidente, dentro do palácio, Fernando Henrique recebeu ou levantou 7 milhões em doações de empresários. Vocês, amigas e amigos, ouviram falar em alguma investigação sobre esse jantar? Ou bombardeio midiático? Não, não ouviram. E são sempre as mesmas as reações quando se relata fatos como esse e se faça as perguntas que devem e têm que ser feitas. A primeira reação, quase sempre, é tentar intimidar quem relata os fatos e faz as perguntas. Como há os que engolem, aceitam tudo, e os covardes que se curvam com facilidade, basta, por exemplo, sacar um rótulo. Petista, esquerdista, petralha, caviar, comunista, Cuba, Venezuela, bolivariano, asnices do gênero. Foi assim que uma gente tosca e também os e as picaretas imbecilizaram nacos de um país que segue derretendo. Nas reações, outra costumeira pergunta: mas por que Lula e Dilma não investigaram? Porque isso cabe inicialmente ao Ministério Público. E os governos Lula e Dilma, otários no entender de tantos, cumpriram ritos democráticos. Indicaram para dirigir a Procuradoria-Geral o mais votado pelos procuradores, e não alguém para arar o terreno, como agora faz Bolsonaro com Aras. Ainda outra reação: ah, mas isso já prescreveu. Mas, lembremos, não prescreve para o jornalismo. Os doadores para o Instituto Fernando Henrique Cardoso estão todos aí, vivos. Basta ouvi-los. Para uns, basta suposta intenção para serem investigados e condenados. Vale adivinhar a intenção? Então, quais eram as intenções dos que doaram para o Instituto Fernando Henrique Cardoso? E isso dentro do palácio, quando ele ainda era presidente. Ouçam o estrondoso silêncio. Como esses fatos se tornam ou não história nos corações e mentes das multidões? Por aqui, muito depende dos anseios do minueto mídias e judiciário. Condenações justas e injustas foram feitas no tempo em que ministros do Supremo diziam estar ouvindo a voz das ruas. Essa voz das ruas não nasce, não brota do nada. Nasce do estômago, do bolso, das manchetes, das vozes, das reproduções nas mídias, tudo se retroalimentando. Condenações na marra nascem também quando mídias se aliam a juízes e procuradores e passam a fazer política. Quando, em parceria com donos de dinheiro grande, para fazer política, destroem a política, como destruíram, pilotando a ilusão que venderam e que os próprios acreditaram, a de que um herói por eles ungido viria para limpar e consertar tudo. Veio o Messias Bolsonaro. Ilusão de que suas apostas e processos tão complexos poderiam ser controlados no médio e longo prazo. Ilusão de que impor candidaturas da patota é algo a ser repetido sempre com sucesso. No médio prazo, o que o Brasil ganhou?
antes de tudo, avança para ultrapassar os 150 mil mortos pela Covid-19. Genocídio comandado por ações e omissões do Messias Bolsonaro e seu circo de horrores. Infelizmente, daqui a não muito tempo, alcançaremos os 166 mil mortos pela bomba atômica despejada em Hiroshima. Temos a maior recessão e o maior desemprego da história e a moeda mais desvalorizada no mundo em 2020. Amazônia, Pantanal, Minas, São Paulo. O Brasil arde em chamas. 10 milhões, o exato Portugal, passando fome no Brasil. 40 milhões sem emprego. Isso é a população do Canadá ou da tão e sempre citada Venezuela. Enquanto isso, juízes, procuradores, militares poupados nas tais reformas, com juízes recebendo 12 bilhões ao ano em penduricalhos além dos salários, e com mais de 8 mil militares empregados no Estado recebendo abono de 30% sobre os salários. Temos ainda a fantástica fábrica de milhões em dinheiro vivo e de chocolates da família Bolsonaro. E os cheques, os 51 imóveis, as rachadinhas e mais. A notória aliança com milicianos, as condecorações para acusados de assassinatos. No Palácio do Planalto, só militares como ministros. Cúmplices, no mínimo, assistindo a tudo. Cadê os defensores da moral, os combatentes contra a corrupção? Estão no ou com o poder. E os desinformados, ou ingênuos, ou otários, fazendo a egípcia. Um país derretendo aos olhos do mundo e de 60% dos seus habitantes. E onde estão os combatentes? E onde estão os que pontificavam contra a corrupção, inclusive tantos deles corruptos eles mesmos? Certamente por isso, a toda hora tem alguém dizendo: não aguento mais ler, ouvir, saber de notícia, de política. Realmente, esse tem sido um tempo doloroso. Saibam, é doloroso também para quem caça, relata, pensa notícias, informações dos esgotos. Mas não desistam, é isso que buscam: rendição, apatia, desesperança enquanto avançam em meio ao caos. Na eleição municipal recomeça o futuro imediato. 132 militares são candidatos. E os policiais militares candidatos são mais de 3.500. E 8.700 pastores, pastoras, bispos, bispas e assemelhados buscarão se eleger. Querem o poder, todo o poder, atiçam o caos, a Babel, a barbárie que fabricaram para que você desista. Não desista. Exista.